Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você primeiro para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um aqui assistindo os vídeos sobre filmes, cinema, séries, curiosidades. E hoje no Eu Recomendo o clássico do cinema Metrópolis de Fritz Lang de 1927, é um filme mudo. Esse filme é muito louco. Quando você assiste a versão que tem aqui no YouTube, tem vários canais assim. Hoje ele é domínio público. O que acontece? Ele tem 2 horas e meia. Ele não tinha 2 horas e meia, porque as cópias dele foram se perdendo. E aí acharam aqui na Argentina uma cópia dele que deu para restaurar algumas partes, então você tem a parte mais completa dele. Então o que eles fizeram com essa cópia da Argentina? Ela tá muito machucada, muito zoada. Então quando você assiste o filme, você vê que ele tem imagens muito bem limpas e tem hora que você vai ter algumas imagens que estão meio zoadas. Essas imagens é que eles pegaram dessa cópia da Argentina, que é a mais antiga de todas. Para quem não sabe, o Metrópolis, se você ainda não identificou, o Metrópolis, ele é aquele o mais famoso dele é o Radio Gaga, que você tem aquela moça que aparece lá, que no caso lá é a Maria. A Maria é feita pela Bridget Hine, o Frieder é o Gustavo Fring, o Alfred Abel, o John Freschen, o Fritz Hasp é o Tintin Man, o Rudolf Kenrauger é o Rowan e o Theodor Luso o Josafá. Então o que ele conta? Ele conta a história de um mundo futurista. Ele é baseado no livro da mulher do Fritz Lang, do Fritz Lang, desculpa, que é... Puta, como que é o nome dela? Da Tia von Harbour. Ele era casado com a Tia von Harbour. Esse filme, ele tem um problema, porque assim, ele era o filme favorito do Hitler. E o motivo pelo qual o Fritz Lang se separou da mulher dele foi justamente isso, porque ela virou uma nazista convicta, assim, ela abraçou o nazismo e ele não quis saber mais dela. E ele conta a história de um mundo distópico em que você tem uma sociedade estratificada. Então você tem as pessoas que moram no alto, como se fosse um jardim do Éden, que é o filho de... Então você tem o criador da Metrópolis, e esse criador da Metrópolis, o que ele faz? Ele tenta dar o melhor possível para o filho dele. E esse filho só conhece esse mundo idílico. E um dia, uma professora com um grupo de alunos aparece lá e mostra para os alunos como que as pessoas vivem, quem mora lá em cima. E ele olha aquilo ali e ele fica assustado, assim. Ele se apaixona pela Maria, que é essa moça, e ele faz o quê? Ele vai atrás dela. Quando ele vai atrás dela, ele vai conhecer o submundo de Metrópolis, ou seja, a massa. E aí, existe uma profecia no filme que diz que virá alguém que unirá Metrópolis, ou seja, vai ser a Metrópolis a cabeça e o que é essa alta sociedade, e que a base da Metrópolis são as mãos, que é a força trabalhadora. E ele vai até esse lugar atrás da Maria. E quando ele conhece a exploração que existe do proletariado nesse mundo, é muito legal. Tem aquele lance que aparece no clipe do Queen, que o Freddie Mercury fica mexendo num relógio. Então parte do serviço deles é ficar controlando essa máquina contra o tempo. Eles estão lutando. Tem uma série de simbologias bem interessantes. O filme é preto e branco, ele é filme mudo. A trilha sonora é interessante, ela dá um ritmo legal, assim. Os visuais, assim, a parte estética da obra, do ponto de vista cinematográfico, é muito interessante, que influencia até hoje. Você vai pegar, por exemplo, o Batman, a Gotham City é muito inspirada na questão do filme Metrópolis. E aí ele troca de lugar com o trabalhador, bota o trabalhador no lugar dele, e ele fica lá trabalhando. E aí ele vai entender isso. E o que diz
essa profecia, que vai surgir uma pessoa que vai estar entre a cabeça e as mãos, e vai ser o quê? O coração. Nesse meio tempo, o pai dele descobre isso, o leva de volta e ele vai atrás da Maria. A Maria, ela é uma agitadora, ela tem um lance mais ou menos de profeta, com uma questão tipo de uma líder sindical. Então ela fala com o pessoal desse submundo. Tem uma hora, por exemplo, que a máquina, eles não conseguem cumprir uma meta que tem lá e abre tipo um inferno, assim, sai um Moloch, um demônio, e engole esses trabalhadores e devora. Então ele faz essa crítica nesse sentido da gente ser refém do trabalho, como que ele demoniza essa ideia da exploração do trabalho. Aí, o pai do Fredder, ele vai descobrir isso. E ele bola um plano junto com o cientista. É legal esse cientista, porque ele tem um símbolo na porta da casa dele, tem um símbolo do pentagrama. Na obra eles exploram mais, então eles misturam um pouco de magia, de misticismo com tecnologia mesmo. E aí esse cara, ele tá criando uma mulher, ele cria o robô, que é aquele robô que aparece no clipe do Queen, que é o mais famoso de tudo, que você vê aquele robô que tem aquela luz, que aparece aquela... E esse robô, eles prendem a Maria e soltam, e é muito legal a atuação, porque o robô, quando a primeira vez que eu olhei assim, o robô tem um olho aberto, o outro meio fechado. E aí o que acontece? Eles sequestram a Maria e passam o corpo, não o corpo, eles passam tipo, eles fazem um processo lá que o robô vai ter a forma, seria tipo um holograma da Maria. Então, e aí, como é que a Maria aparece? Com o olho aberto e o olho meio fechado, assim. E o que acontece? Eles soltam esse robô, que agora está na fisionomia da Maria, no meio das pessoas para ela causar. E nesse momento, então ela vai seduzir os homens, ela vai ser a prostituta da Babilônia. É muito louco como ele vai trabalhar esses dois conceitos. Ela é a Maria, a pura, a salvadora, que vai gestar esse coração que vai vir, né? E é legal porque aí não vai ser uma gestação de uma gravidez, mas ela vai fazer com que os eventos levem a esse coração. E o que acontece? Ela vai começar a criar o caos nessa sociedade, fomentar uma revolta, né? E o que vai surgir? O Frieder, ele vai ser tomado por esse movimento e vai ter todo um desenvolvimento lá. E o pai dele, no auge do desespero, vendo que ele está perdendo o filho para esse plano que ele criou, ele decide criar uma sociedade igualitária. Ele decide dar voz para o filho dele, que começa a se rebelar contra tudo isso. E cumprir a profecia dele ser o quê? O coração entre a mente e as mãos, ou seja, entre o ideal da sociedade, a utopia e a distopia, o jeito de você transformar o trabalhador, a população, o extrato de baixo dessa população, explorada. Então ele vai trazer a igualdade e vai fazer com que tudo fique bem assim. Então é bem interessante, simbolicamente. Esse é um filme que você, ou o livro, né, que você tem que ler, mas mais, o livro é muito legal. Porém, mais do que tudo, você assistir ao filme. Em que sentido que eu estou falando de assistir o filme? Para entender todas as referências. Ele é um filme muito importante do ponto de vista de como que ele vai servir para você entender referências que aparecem em outras obras por meio dele. Muito legal, muito interessante. É aquilo, é filme preto e branco e mudo. Tem gente que não consegue. A Laís, eu estava assistindo lá, eu estava assistindo pela Pluto TV, mas tem aqui no YouTube. A Laís veio, deu uma olhada, e aquele piano, porque é legal esses filmes, 1927, do filme alemão, né, que é a escola do expressionismo alemão. E aí, assim, aquelas interpretações bem exageradas que vêm com os textos. A Laís deu uma olhada, assim, e tal, falou,
ok, foi fazer o que ela faz. Ela não curte filme. O único filme que ela assistiu que ela gostou foi O Artista. Talvez, eu não lembro. Mas assim, é muito legal. Então eu recomendo Metrópolis, do Fritz Lang. Vale a pena dar uma olhadinha lá, porque é uma obra essencial do cinema. Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. O poema de hoje é Frágil Eternidade. Aqui eu vou pegar uma questão que envolve a religião, mas que também é um pouquinho colocado dentro do filme, tá legal? Nunca foi tão clara a fragilidade das promessas feitas de fé e esperança de que haja algo do outro lado. Um reino, uma danação, um recomeço. Quem sabe aqui, mas todos jogam alto, em uma aposta certa de que algo incerto... Quem sabe aqui, mas todos jogam alto em uma aposta certa de algo tão incerto quanto diariamente dar o primeiro passo fora da cama. Tão desarrumada quanto o dia programado pela frente, em que cada movimento nas peças do tabuleiro levam a novas variáveis a lugar nenhum. Porque um dia lá na frente, que nem dia mais será, porque não terá ninguém contando, tudo terá sido em vão. Mas mesmo assim, tombamos tentando. Sempre. É muito louco essa capacidade do homem, mesmo sabendo da falta de sentido que a vida tem, por mais que o homem conheça as coisas, por mais que ele tente estudar, ele tem essa noção do caos em que a gente vive, essa cama desarrumada que a gente levanta todo dia, e que amanhã ela vai estar desarrumada de novo, porque a gente dormiu nela. Mas mesmo assim a gente arruma a cama para um dia a mais, e a gente continua tentando dar sentido nisso, mesmo que isso não faça. No Metrópolis, é essa capacidade humana de procurar o belo, o idílico, como você tinha lá no alto, na Metrópolis, mas entender o preço que você paga pela exploração alheia e que isso não é tão justo quanto a gente imaginaria que deveria ser dentro do processo. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhece? Você sabia dessas referências? Esqueci de falar alguma coisa? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e vem participar da comunidade Terra Firmeza. E eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.